Eu tenho certeza que você já se deparou com aqueles anúncios que te prometem que você vai ficar rico de maneira fácil e rápida no marketing digital. Pois é, e a realidade é que muitos falam sobre isso, mas poucos têm resultado na prática. E Marcos Calisto é um empreendedor que entende dos princípios que regem o marketing digital como poucos. Ele está revolucionando o marketing digital por meio da Believe, ajudando empresas a se posicionarem na internet e com um plano de expansão muito claro. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar também todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Marcos, que é fundador da Believe. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, cara. Um prazerzaço te receber. Valeu, obrigado. Boa. Vai ser ótimo. Vai ser, tô animado pro nosso papo, cara. E a gente sempre gosta de começar aqui no Pode Sonhar, Marcos, praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Certo. Então, pedindo para eles resumirem aqui, de maneira verbal mesmo, o negócio deles como se fosse em 140 caracteres ali em um tweet, cara. Legal. Você pode resumir o que Posso? Você entende da Believe, cara? A Believe, em 140 caracteres, nós queremos democratizar o marketing digital. Perfeito. Proporcionar que PMEs gerem resultado através de uma agência completa. Parceiros comerciais, que são os nossos franqueados, consigam vender e se relacionar localmente. Perfeito. E jovens entrem no mercado de marketing digital, estudando, aprendendo com qualidade através da Unibi, que é a nossa universidade corporativa. Muito bom. Essa é a Believe. Legal. Muito show. A gente vai conversar sobre todas essas áreas. Estou muito animado. E, Marcos, cara, eu acho que vale você explicar, dando um panorama. Muitos dos nossos ouvintes aqui são mega interessados, são imersos aqui no mundo digital. Legal. E qual que você acha que é a importância para esses empreendedores, pequenas e médias empresas ali, de se posicionarem no digital, criarem uma estratégia mais a fundo e mais focada ao digital? Legal. Eu estou nesse mercado desde 2010, já se vai para 14 anos. 13 Boa. Anos, vamos para 14 agora. Lá atrás, o PME ele tinha uma dificuldade ainda de entendimento da necessidade de investir em marketing digital. Tá. Eu visitava algumas empresas que gastavam 20, 30 mil reais em jornal e falava de R$1.000 de investimento em Google e achava caro. Tinha medo. Eu acho que vencemos essa barreira. Então, todas as 18 milhões e meio de empresas que o Sebrae nos fala que existem no Brasil, entenderam que é necessário fazer marketing digital. Eu falo que marketing digital é necessário como abrir uma conta no banco e ter uma contabilidade. Perfeito. Então, não dá hoje para um PME abrir uma empresa, pensar num crescimento e não ter uma agência de marketing digital o acompanhando. Perfeito. Temos dois pontos. O mercado se bagunçou bastante, né? Então o empreendedor ainda tem medo de contratar e não saber para onde está indo o dinheiro, como é que está sendo a entrega. Então deve-se pesquisar com calma, deve-se entender todos os detalhes do que está se contratando, mas eu falo que é necessário. Não dá para o PME, qualquer negócio que for no Brasil, pensar numa estratégia de crescimento, de vender mais sem ter marketing digital junto. E é onde está a atenção das pessoas também hoje, né, Marcos, cara? Todo mundo voltado ao digital. Então, se não tiver lá, não tem como, né? Tem que estar posicionado lá. Estávamos até falando, uma coisa é o influenciador, outra coisa é lançamentos, muito do que a gente vê hoje no mercado, e estão deixando de olhar para o cara local ali, a clínica de estética, a contabilidade, a imobiliária, a loja de carros. Quem que está atendendo esses caras? Está todo mundo agora na onda de fique milionário amanhã. E não é assim, não é isso. Exato. Então, o nosso foco está nesse cara, nessa clínica de estética, nessa contabilidade, que precisa continuar crescendo, mas precisa de geração de lead. No e-commerce, na loja de calçado, a gente pode colocar tantos, na loja de cosmético, que precisa aumentar o seu resultado da venda da loja virtual. Perfeito. Então, o foco da Believe está 100% nessas empresas. Bacana, muito show. A gente fica pensando aqui muitas vezes sobre marketing digital e muita gente coloca uma complexidade grande nisso, né? Porque, é lógico, tem marketing no fim do dia, vocês também estão investindo muito em educação sobre isso, mas tem tanta coisa que as pequenas e médias empresas ainda não fazem que podem entrar no marketing digital, né? Eu fico pensando, às vezes, cara,
uma loja ali de bairro que ainda não vende por WhatsApp, por exemplo. Isso Sim. também é marketing digital. Também é marketing né, digital, exatamente. E isso pode alavancar, crescer o número de leads. Dá para começar em coisas pequenas que já vão gerar resultado. Arrumar o Google Meu Negócio. Exato. Pô, Já vai gerar um mega resultado. Quantas buscas a gente pega o celular e faz? Eu precisei, tem 2 semanas atrás, de um mecânico para arrumar o retrovisor do meu carro. O motoqueiro arrancou o retrovisor do carro. E é um carro importado. Então, por segurança, em 24 horas ele dá pane elétrica, ele desliga completamente. Aí tem que arrumar ele de novo, colocar no lugar e ele volta a funcionar. Entendi. E eu joguei na internet elétrica e tava o cara super bem posicionado lá. E simplesmente em 1,5 km eu tava no cara, eu falei, você faz isso? Faço. Em 3, 4 horas o carro tava arrumado. Olha isso. Então, é uma coisa tão simples. E era uma loja tão pequenininha, numa avenida principal, na cidade onde eu moro, tão pequena, mas o cara já está pensando nisso. Já. Uma estratégia gratuita, ele não precisa ainda de agência, como o WhatsApp que a gente falou agora, não precisa, você não precisa contratar, pagar ninguém. Pega o WhatsApp, pede ajuda de alguém que está próximo a você, organiza o seu Google Meu Negócio, organiza o seu WhatsApp, tem as redes sociais claras do que você faz, já vai te gerar resultado. Isso. Aí quando você começar a aumentar esse resultado, a Believe está pronta para você ir para o próximo passo. Legal. Muito show. Cara, é exatamente como eu percebo também, como na perspectiva, vocês fazem isso, trabalham na perspectiva de negócio. Eu, como consumidor, você vê, quando você precisa desses serviços, assim, que são muitas vezes locais, como o Google Meu Negócio ali, quando você bate o bem formulado ali, o negócio redondinho já te chama a atenção e você acaba indo por ele. Porque é tanta oferta, a gente está com uma oferta hoje no mercado muito grande em odontologia, né? Todo mundo querendo os dentes brancos, lindos. E você vai pesquisar online, é tanta gente falando muita coisa, mas pouca gente se preocupando com aquela busca que é gratuita, que é o Google Meu Negócio. Posicionar de forma clara ali, não vai te gerar custo algum, não precisa de ninguém te acompanhando e eu tenho certeza que você vai gerar resultados rápidos. Perfeito. Muito legal, cara. E como que vocês trabalham isso dentro da Believe, Marcos, cara? Vocês prospectam esses pequenos e médios empreendedores, eles vêm até vocês, como é que se dá esse modelo operacional? Hoje temos as 2 frentes. Essas empresas vêm atrás de nós, mas o foco principal está no nosso modelo comercial. Então, nós temos um time de prospecção que acha a dor de clientes locais. Então, eu vou lá, como eu falei, vamos pegar a odontologia como exemplo. Então, o time de SDR, de analista de prospecção, vão entrar em várias páginas locais de odontologia, de dentistas, e vão achar dor, para ver se ele está com a página correta, tempo de abertura da página, como que funciona as redes sociais dele, se ele tem blog, carregamento de um envio de formulário, se ele já tem automação de marketing, já dá para perceber pela newsletter que tem no blog ou na própria página. Entendi. Então, existe uma nota que a gente dá já na prospecção. Então, eles vão entrar em contato de várias formas com essas empresas, posicionando que essas empresas poderiam estar fazendo um marketing mais efetivo. E a gente acha, inclusive em mídia paga, que o cara está colocando dinheiro para ter retorno, estratégias muito mal feitas. Vocês conseguem identificar isso? Conseguimos identificar. Boa. Trabalho de SEO, posicionamento das principais palavras, isso já é feito de forma gratuita. Olha. Então, toda essa análise, eles entram em contato, mostram para o empreendedor ou para o gerente de marketing daquela empresa, daquele PME, e agendam uma reunião, que aí nós ativamos a fase do franqueado. Toda a nossa área comercial ela é franqueada. Então, é um franqueado Believe que entra em contato com essa odontologia local para explicar as dores que nós achamos. Aí, antes mesmo de fechar negócio, ele faz uma análise mais completa ainda, que a gente chama análise de metas, para entender as metas dessa odontologia, qual o plano que ele tem de crescimento. Aí, além do que já foi identificado, a gente vai identificar mais outras coisas, principalmente relacionado a pago e orgânico e ao relacionamento com a base. Muito show. Aí se parte para falar de valor de investimento, as formatações que nós temos, e se fecha negócio ou não. Perfeito. Basicamente isso. Muito legal. Esse diagnóstico é muito valioso. Eu acho que essa é uma baita lição para quem está nos vendo, porque no final, vender é sobre atender uma dor, né? E você, quando fazem esse diagnóstico, você falou, é de maneira gratuita, mas o valor que tem para o cliente perceber tudo aquilo que poderia ser melhorado no negócio dele, poderia estar convertendo mais, ele poderia estar faturando mais,
é um negócio de valor absoluto que ele vê com evidência, assim, o quanto ele precisa, né? Então, toda a área comercial, ela só entra em contato com clientes que a gente percebe que precisa, e eu estou percebendo que é a maioria. Como eu te falei, praticamente 14 anos na área, eu já vi muita coisa, também empreendendo, já errei, já acertei, mas eu olho, nós estamos vivendo uma fase do marketing digital onde, infelizmente, tem muito trabalho mal feito. E quem é impactado é o PME. Simplesmente espera resultados que não vai ter. Sim, porque muitas vezes não sabe, não tem o conhecimento ali profundo para saber avaliar, né, se aquilo está funcionando. Sim, exatamente. Acontece bastante do time de prospecção entrar em contato com esses PMEs e cair no gerente de marketing e o gerente de marketing falar, eu já mapeei tudo isso, já estava mapeado, eu ia falar como proprietário da clínica. E simplesmente os meninos de prospecção usam a estratégia de tipo seguinte, se eu ligar para o dono da clínica agora e falar dessa estratégia mal feita, infelizmente vai ser ruim para você. E o cara simplesmente abre as portas. Deixa eu entender o que vocês fazem. Nossa, essa estratégia é boa, né? Não, porque o que eu olho, será que empresas que têm gerente de marketing, será que eles sabem que a estratégia está sendo mal feita? Não sabe. Não sabe. Verdade. Olha que coisa. É uma oportunidade tão latente que... Sim. Muito bacana. E, cara, uma dúvida que eu fiquei, que eu acho que vale a pena você comentar, você explicou um pouco do processo, como funciona a equipe ali que faz o diagnóstico, depois manda para a unidade local ali para a franquia. Sim. Por que vocês optaram fazer um modelo de franquias e não concentraram isso dentro de uma unidade só, que tivesse vários squads ali, cada um com X clientes ou algo do tipo? Legal. Novamente, voltando na experiência que eu tenho nessa área, a gente coloca, eu já tive algumas áreas comerciais, e a área comercial você tem 2 pontos. O vendedor, ele está lá vendendo o seu produto, e o seu produto sempre é o melhor. Aí, por algum motivo, ele sai da agência A e vai para a agência B. Aí ele vai pegar toda aquela mesma base e vai falar com a mesma base, que agora o produto B é o melhor, não é mais o produto A. Perfeito. Então é uma outra dor do mercado. A gente teve nos últimos 4 ou 5 anos aí, até pela quantidade de empresas que vieram para o Brasil, tem muita empresa boa no Brasil. O problema é que a demanda é tão grande que somente essas empresas não estão conseguindo atender toda a demanda. Então os vendedores trocando de agência, trocando de empresa e sempre com a solução mágica. E não é sobre mágica, é sobre entrega bem feita. A Believe também não faz mágica. É sobre simplesmente entrega bem feita, do jeito que o PME conseguir entregar o que está sendo vendido. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais do franqueado, porque eu não corro risco. O franqueado, ele tem uma licença de franquia de 60 meses. Ele ganha um valor mais alto na primeira parcela, mas ele tem um ganho recorrente, porque ele vai acompanhar esse cliente. Então, ele quer que o cliente no 12º mês renove o contrato. Lógico. Ele quer que o cara continue, porque ele também tem essa recorrência, uma recorrência que vai fazer com que ele acompanhe o cliente. Então essa é uma dor do mercado também. Eu acho que já não aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de você ter alguns vendedores de alguns produtos que você contrata e sempre que o cara troca de emprego, ele sempre traz a solução mágica. E é ruim, porque a gente fica perdido, né? Mas será que é o A que é bom, o B que é bom, o C que é bom? É difícil. Então, a gente, nesse desenho todo que a gente reajustou, entendemos que o franqueado, com uma licença de franquia, onde ele ganha de forma recorrente, ele não quer só vender, e ele não quer vender qualquer coisa. Perfeito. Ele quer vender e se relacionar com o cara. Porque se o cliente parar de pagar, ele para de ganhar. Então, o cliente final, desde o atendimento e da venda, ele está bem amparado pelo modelo. Perfeito. Muito bacana, cara. E tem muito essa discussão, né, Marcos? Eu acho, já vi várias vezes, assim, também a gente recebeu algumas agências aqui no Pode Sonhar de marketing e a gente sempre traz isso em discussão, cara, porque as pessoas têm diferentes pontos de vista. Tem gente que fala de maneira muito específica que não dá para escalar o serviço de agência. Cara. Sim. Não dá, é impossível, porque é um negócio ali personalizado, eu tenho que conhecer perfeitamente a estratégia do meu cliente para fazer. E tem outras pessoas que falam que dá, que se você ajustar a operação e tal, e conhecer as estratégias, tem como escalar. Qual que você acha que, cara, sua posição dentro disso? Eu abri minha primeira agência em 2011 para venda de lead. Eram 2 negócios. Casa própria na web, para vender site. Ainda site tabela, feito em Dreamweaver. E lá atrás. E abri um outro negócio chamado Meio Vendas,
que era para venda de lead. Eu comprava lead na minha primeira empresa em 2008, que era uma representação comercial, e pagava 25, 30 reais em uma oportunidade. Em um lead. E eu descobri que o servidor da empresa que me vendia lead ficava no Rio, era uma empresa chamada Data Corporate de servidores. Fui lá no Rio de Janeiro, contratei servidores, entendi como pegar, transformar isso em VPS, trabalhar com bloco de IP e comecei a fazer meu próprio disparo de e-mail marketing. O meu custo caiu para 15 centavos. Mas eu estou falando lá de trás, né, 2008, 2009. Aí eu abro em 2010 a Meio Vendas, para venda de lead, e a Casa Própria na Web para começar a vender site. Então o que eu vou falar para você aqui agora não é um achismo, porque eu já passei por todas essas fases. Em 2016, eu fui líder de um business que chegou a 4 mil clientes atendidos, de 2016 a 2021. Então, chegamos ali a ter praticamente 650 clientes ativos pagando boleto. Não é algo fácil. Eu falo que a escala no marketing digital, vínhamos falando isso no carro agora, a caminho do podcast. Legal. A escala no marketing digital, você quer entender como fazer? Assista aquele filme Fome de Poder, do McDonald's. A escala no marketing digital é 100% processo. Então, se você não trava essas entregas, então o que um criativo faz? O que um criativo faz? Um criativo, ele tem que criar baseado nos padrões que já estão implementados dentro de um gerenciador de projetos. Boa. Se eu deixar ele à vontade para criar, meu amigo, ele não entrega um cliente em um dia. Um resultado. Exatamente. Tá. Então, o início do processo para se fazer uma escala no marketing digital, para agências que acham que não dá, comecem a estudar processos, procedimentos, que aí você vai entender que é possível essa escala. Perfeito, cara. Pô, e ainda no modelo de franquias, a gente conversou aqui no Pod Sonhar, Marcos, com o pessoal da Honest Market Brasil, Sim. que, pô, eles têm dezenas de franqueados já, não me recordo o número exatamente, mas eles falam que o maior desafio é a padronização, né? Sim. Então vocês da Believe não tem só o desafio de entender como que é os serviços da agência, do marketing digital, etc., mas também das franquias em si, né? É lógico que muita coisa se assemelha, mas vocês querem que as franquias também tenham expectativas ali semelhantes, né? As franquias também é necessária uma padronização, senão o franqueado na ponta, que está fazendo a venda, ele vai vender, ele tem N possibilidades dentro do marketing digital. Perfeito. Então nós vendemos 4 áreas, Brand Content, Performance, Dev e Customer Success. Essas 4 áreas têm 9 analistas. Então o squad nosso tem 9 analistas trabalhando no nosso pacote principal. Esses 9 analistas trabalham até para um grupo de clientes, depois abrem um outro squad e assim por diante. Então, são mini agências. Então, a escala ela é 100% possível. Primeiro ponto, são mini agências. A diferença é que daqui a pouco você está gerenciando 20, 30, 40, 50 mini agências. Porque esses 9 analistas vão trabalhar somente para uma quantidade de clientes. Então, olhando para o mercado hoje, falando do que a Believe vem fazendo e dessa oportunidade que o Sebrae nos mostra de 18 milhões e meio de oportunidades, quanto mais empresas de marketing digital entenderem que o caminho é processo, procedimento, para depois entender a qualidade desses analistas, que aí é uma outra etapa de como fazer uma operação funcionar, melhor para o cliente final. A gente não vai dar conta de atender todo mundo. Alguns players bons que estão no mercado também não vão dar conta de atender todo mundo. Perfeito. Precisa cada vez mais de agência se organizando para poder entregar mais qualidade para o PME. Sensacional. Boa. Muito bom, cara. E esse modelo de franquias, novamente, Marcos, cara, o que os franqueados que estão com a Believe, que abriram ali uma franquia, podem esperar de vocês, assim? Podem esperar da franquia? Eu fiquei tanto na cabeça com essa questão do processo que não respondi sua pergunta. Boa. Boa que encaixa as duas, então. Franquia, a mesma coisa. Processo e procedimento. Então, desde que é criada uma lista, essa lista cai no nosso analista de prospecção, ele tem toda uma etapa para poder entrar em contato. Isso vai cair na área comercial, o comercial tem 5 etapas até fechar uma venda. Entendeu o cliente? Muito bem definido. Ele vai fazer ele faz o diagnóstico do cliente na primeira etapa, que a gente chama de análise de metas. Depois, com todos esses dados em mãos, ele vai fazer projeções de possíveis resultados a curto, médio e longo prazo para esse cara. Perfeito. E começa a falar de valores. Depois ele leva para um fechamento e fecha negócio dentro do que está estabelecido pela agência, dentro do que nós vendemos. Senão, como eu estava falando anteriormente, 9 especialistas em 4 áreas, meu amigo, esse cara ele fica perdido até para vender, se você não tem processuário, se não tem isso
desenhado com processos da forma correta. Exato. Então volta, tanto vendas como operação, é 100% baseado em processos e procedimentos, senão não acontece. E Marcos, cara, a gente está conversando, você está me explicando muito sobre o modelo de franquias, como que vocês trabalham, estruturaram toda essa operação. Sim. E no off você me contou que já está com alguns franqueados, já está rodando isso. E, cara, como é que funciona esses franqueados foram escolhidos a dedo, já faziam parte do esquema da empresa como um todo? Como Legal. Que faz, cara? E, tipo, o que mais que ele pode esperar ao montar uma franquia? Como é que se dá? Existe uma previsão de quanto tempo a franquia se paga? Tem isso bem estabelecido? Tem. Cara? No caso dos dois franqueados, que é o Paulo e o Cristóvão, o Paulo, ele comprou a franquia. Então, nós vendemos hoje a franquia a R$ 34.900 no modelo. Legal. O Cristóvão era um gerente de um cliente. E quando ele fez o briefing, começou a entender o modelo, e ele foi interessante isso. E é um cara de mercado, ele já teve agência na Faria Lima, já teve projetos grandes, já trabalhou com muito cliente, hoje é professor de faculdade e dava consultoria para clientes que o contratavam para instalar marketing e marketing digital. Perfeito. E quando ele começou a entender o nosso modelo, ele falou, marketing digital com processo. Ele quis entender mais e também virou um franqueado nosso. Legal. Então nós vamos abrir agora a venda de franquias a partir desse mês. Do mês de julho para agosto. A gente começa a abrir venda de franquias. Mas precisamos rodar, precisamos testar. Não só com vendedores internos, como nós temos também. Tá. Precisamos testar com os franqueados. Paulo entrou, pagou para ser franqueado, e o Cristóvão se encantou com o nosso modelo e também virou um franqueado. Legal. Hoje um franqueado, ele demonstrou interesse em comprar uma franquia Believe. Ele vai cair na nossa área de expansão. A área de expansão vai fazer uma ficha de pré-qualificação com ele. Dessa ficha é agendado a apresentação do modelo e do DRE financeiro, para que você que tem interesse na nossa franquia realmente entenda o detalhe da última linha. Eu falo que é um negócio, ele pode ser lindo, ter uma cultura ótima, mas ele tem que a última linha funcionar, tem que dar lucro, senão não faz sentido. Então, a gente explora nessa reunião 100% do DRE do franqueado. A partir daí, existe uma lei que nós não podemos fechar negócio com franquia no prazo de 10 dias. A gente precisa seguir essa lei. Tá. Então, esses 10 dias, o candidato à franquia ele vai entender tudo sobre o modelo, ele conhece a operação, conhece os líderes, ele pode entender tudo o que ele quiser, falar com o cliente. Sim. Pós 10 dias, ele pode assinar o contrato e virar um franqueado nosso. Perfeito. Virar um franqueado, ele entra num treinamento de 17 dias de marketing digital e do nosso processo de prospecção e vendas. Animal. Primeiro ponto. Ele precisa contratar um SDR junto com ele. Nós já temos esse desenho de SDRs e vendedores. Então, ele e o SDR dele, o analista de prospecção, contratado pelo nosso time de RH, vão participar de 17 dias de treinamento. Na imersão de marketing digital para venda, não muito técnico. Perfeito. E uma imersão de processo de prospecção e vendas. Fazemos no 17º dia um evento de premiação. A partir dali ele é um franqueado Believe. Legal. E eu mando o meu gerente de franquias, cada gerente de franquias vai cuidar de 15 franqueados para a região dele. E o meu gerente de franquia se hospeda num hotel na região dele e vai ficar uma semana prospectando e vendendo com ele. Animal. Esse cara, no mês seguinte, se ele produzir uma única venda no nosso pacote intermediário, no segundo mês, 2 vendas, no terceiro mês, 3 vendas, a partir do quarto mês, 1 venda por semana, e se mantém assim, uma pessoa mediana, vamos dizer assim, vendedor mediano, ele tem um payback no 8º mês. Olha no 12º mês ele está faturando uma média de 13 a 15 mil reais de lucro líquido. E a gente explica isso no DRE. Animal, tudo metrificado assim, você já tem isso bem definido, muito legal. Já, tá bem definido. Muito legal ver isso, realmente também, que é uma escola, né, cara? Pô, vocês sentarem ombro a ombro ali com um franqueado, ensinar todos esses processos de marketing digital para ele também, essa parte de vendas, pô, isso é um desenvolvimento absurdo. É um desenvolvimento absurdo. Desenvolvimento muito grande para o cara, não só na execução do negócio, da franquia dele, mas também para a vida, né, cara? Isso aí é muito valioso, muito valioso, de fato, muito bacana. E, cara, Marcos, para quem está começando a estudar sobre marketing digital, ou para quem tem um pequeno negócio e fala, pô,
tipo aquele exemplo que você deu do vendedor, pô, não, tá no meu radar. E vai começar a colocar em prática as primeiras coisas agora. O que você acha, por onde que esse cara deve começar a executar? O que geralmente é a coisa que você destrava assim no curto prazo e tem um potencial que gera um maior resultado? Mídia paga. Mídia paga. Isso. Vai pro Meta e vai pro Google. Não inventa muito. Bota uma LP no ar, bota uma página no ar e começa com mídia paga. Legal. Começou a ter resultado, aí parte para a próxima etapa. Aí você começa a estruturar um blog para se relacionar, você começa a ter e-mail marketing para criar automação junto com essa base que você já vem criando das mídias pagas. Você começa a fazer um trabalho de SEO que também vai ter sustentação na mídia paga. Então o resultado de ser orgânico, tudo que você vai estar fazendo de visitação da mídia paga que vai ajudar muito também. Então acho que o começo que gera resultado a curto prazo, então, não tem como inventar a roda aqui, é Google e Meta. Não tem como fugir disso. Muito focado em conversão, né, cara? É isso aí. Muito bacana. Aí começa a ter a sustentação, né? O nosso pacote intermediário, que é esse que eu falei que o franqueado produz, ali nós vamos ter no time de brand content, você vai estar contratando o cliente final, um designer, uma pessoa de redes sociais e uma pessoa de conteúdo, um copy. Você vai estar contratando um front-end para trabalhar suas páginas, você vai estar contratando um estrategista e uma pessoa de atendimento na parte de Customer Success e uma pessoa de mídia para trabalhar Meta e Google. Nossa. Então, o meu pacote intermediário, que é num valor 100% adequado para o PME, porque realmente esse projeto está pensado para escala, eu acho, eu trabalho com isso também, né? Mas eu acho um valor muito baixo para o PME fazer tudo isso que eu estou explicando para você. Mas está com medo de começar? Bota uma página no ar, contrata, não precisa ser a Believe, mas contrata a agência local que você está aí, contrata o que for, mas começa com um investimento baixo ali em Google, em Meta, que você já vai ver retorno. Aí esse medo que você tem do investimento destrava. Aí a gente vai estar pronto. Eu estou pronto para ajudar você aqui também nessa parte só de LP e de mídias pagas, que é o nosso pacote que a gente chama de Place Ads. Ele chama Place, né? Ads local. Então, o meu Place Ads é um pacote com valor bem baixo para esse cara que está com medo de começar a estruturar o marketing digital dele da forma correta. Entendi. Aí depois que ele começa a gerar resultado, ele vem para o meu pacote intermediário, que é o Professional. Perfeito. Esse cara começou a gerar mais resultado, aí nós temos um pacote premium com 65 ações. Aí é um caminhão de gente entregando resultado para esse cara. Animal. Mas ele não vai chegar aqui se ele não começar, né? Tem que começar. Isso. Boa. E é legal que é uma escadinha mesmo. Então, para quem tem o receio do começo, tem um plano ali que atende bem ele, já começa a gerar resultados para que ele vá se sentindo confortável. O processo comercial, o franqueado, ele vai apresentar para você, PME, o premium. Exatamente todas as ações necessárias para você ter um marketing digital efetivo. Sim. Mas, dificilmente, o PME começa pelo premium. É mais para ele entender, tipo assim, você não está fazendo o básico. Olha a quantidade de oportunidades que tem. Então ele precisa entender isso. Mas precisa ter o básico, porque 90% dos PMEs não vão fazer o principal e nem o intermediário de cara. Esse cara precisa criar um pouco de confiança. Sim. Então, nesses 2 anos que eu falei para você que a gente está ajustando o processo, como é que eu atinjo o PME colocando multas em contrato, fazendo ele fechar pacotes caros? Aí é história de vendedor. Vou ter que contar um monte de história para convencer o cara. Sim. Então eu tenho pacotes para entender a fase desse cara, não temos multa contratual, para realmente o PME entender que é etapa a etapa. Então se ele está pronto para o pacote intermediário, que é o nosso recomendado até pelo valor, ele já entra também sem multa contratual, realmente trabalho por resultado, por performance. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Cara, Marcos, agora estamos chegando no quadro clássico aqui, estamos falando no fim do dia também sobre vendas, de que todo empreendedor deve também ser um bom vendedor. Sim. Então aqui no Podsphere a gente gosta de desafiar nossos convidados, pedindo aqui para eles venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Sim. E aqui no Podsphere a gente troca a caneta. E aí, cara, o que eu trouxe dessa vez, estamos falando muito do mundo digital e tal, inovações, marketing digital, todas as coisas super tecnológicas que as pessoas podem usar para alavancar os resultados do seu negócio. E a gente trouxe um negócio super analógico. Olha só. Pra você. Então, cara, isso aqui é uma fita, como chama? Isso é... Não é a fita cassete original. Não é a fita cassete, não. Como chama?
Essa é de gravação. É fita de gravação mesmo o nome? Não, deve ter um nome. Alguém sabe, turma? Isso é uma fita... A turma tá jovem aqui. Eu lembro dessa, quando você colocava aquelas câmeras de mão que pega aqui, destravava do outro lado e colocava nessa fita. Exatamente. Então vamos chamar de fita de gravação. Fita de gravação. Pode ser? Pode ser. Boa, Marcos. Enquanto isso, cara, eu vou dando um tempinho pra você pensar, eu vou deixando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, levar informação sobre empreendedorismo para mais jovens que se interessam por esse assunto. Então não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio no nosso canal do YouTube ou em todos os streamings de áudio vai ter um formulário e o nosso e-mail também de contato, que nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com você. Fechou? Tamo junto, turma. Boa. E aí, cara? Vamos lá? Vamos lá. O que sai daí? É a fita de gravação. Aqui, ó. É uma VHS. VHS. Pronto. É isso. Pronto. VHS. Então temos uma fita VHF aqui. VHS. Boa. De gravação. Tá. Legal. Então, estamos aqui nessa linda mesa. E eu acabei de receber uma ligação aqui agora que você tem uma oportunidade de mandar um vídeo de 1 minuto para poder colocar esse podcast numa das principais audiências do Brasil. Tá. Então, seu podcast pode ser o maior podcast do Brasil em pouco tempo, se essa fita for assertiva. Perfeito. Você não tem celular nenhum em cima da mesa. A única forma de você gravar isso é através de uma câmera que aceita essa fita. Tá. Quanto você me paga nessa fita? Nossa, quanto você quiser. Muito bom, cara. Muito bom, pô. Vou ter que levar. Pô, super objetivo. Muito bom, cara. Calma que tem outras pessoas interessadas. Você não me falou sua oferta. Muito bom, cara. Pra mim foi personalizado pro Pode Sonhar. É muito bom, cara. E é isso. Exatamente no valor ali que a gente vê. Pô, você sabe com que o cara precisa entregar para ter resultado. No nosso caso, audiência e tal. Então, pô, isso acontece também na Believe, tenho certeza. Sim, é isso aí. Boa. E a gente sempre gosta de passar esse desafio para quem está nos ouvindo, Marcos. Então, se a turma que está aí acha que consegue vender essa fita VHS aqui melhor que o Marcos, manda uma DM para a gente. Vai ser legal, hein? Lá no Pode Sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante aqui. Boa. Mas é bom, a gente te manda, mas você dá um feedback também. Boa. Cara, e muito legal o modelo da Believe, e eu fico pensando e vendo de maneira muito clara quando vocês valorizam a educação em marketing digital, a capacitação nesse quesito. Lá no começo, a gente estava conversando um pouco no off, mas você comentou um pouco aqui também no ao vivo sobre jovens que entram nesse mercado, que tem as PMEs muitas vezes não conhecem muito a respeito. Como que você enxerga, cara, que está sendo a propagação de conhecimento acerca de marketing digital aqui no Brasil hoje, cara? Você acha que está sendo bem feito? Porque é um negócio muito pulverizado, né? Sim. Tem influenciador ensinando, tem escolas mega profissionais ensinando, sim. Universidades. Como é que você enxerga esse panorama, cara? Eu acho que é entender a etapa, né, de que cada um está. Então você tem muita niche boa que às vezes fala de forma genérica. Tá. Então às vezes você pega ali um influenciador dando um curso, lota vários espaços de evento. Aí você tem 2 pessoas naquelas milhares de pessoas que estão prontas para ir para a próxima etapa. Então, aquela conversa, aquela palestra, aquele curso me destravou ao ponto de eu ir conseguir para a próxima etapa. 99% das pessoas não estão prontas. Então, eu acho que falta esse cuidado de entender a etapa que cada um está. Tá. Então, para entender, tipo assim, esse curso ainda não é para você. Você precisa entender algumas coisas para depois ir para esse curso. E essa é uma dor nossa também. Porque a gente está falando de franquias, a partir do momento que o meu franqueado entender como produzir, ele vai vender muito. Então, olha a dor, hein? Como é que eu coloco 2.500, 3.000 pessoas, meninos e meninas, trabalhando em squads operacionais? A gente está falando de 20 polos operacionais. Está falando que nesses 20 polos vão ter praticamente 3.000 meninos e meninas trabalhando conosco. Olha o trabalho que tem. É 100% educação. Então, nós criamos... Posso falar do programa? Lógico, deve. Criamos um programa chamado Profissionais do Futuro. Boa. Esse programa, ele dura 30 dias. E nesses 30 dias, a gente vai conseguir entender a etapa que esse estudante está. Muito legal. Então, nós temos ali... Posso usar como exemplo gestão de tráfego? Tá. Legal, gestão de tráfego. Então, um curso de gestão de tráfego, ele vai ter 10 módulos.
3 atividades por módulo, uma avaliação por módulo, então serão 10 avaliações e uma prova final. Bacana. Então eu tenho lá 1.000 meninos e meninas, 1.000 estudantes que participaram desse programa na cidade X, para não usar nenhuma cidade por enquanto. Então, teremos parte desses meninos e meninas, desses estudantes, que irão para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, eles vão trabalhar 14 dias de forma real. Muito legal isso. Fazendo kickoff, onboarding, planejamento de conteúdo, plano de pauta, persona, criando campanha, de forma express, o que nós já fazemos hoje, para a gente entender o nível desses meninos. Aí nós temos 3 avaliações. A avaliação de gerenciador de entregas, NPS do próprio cliente, para entender se ele compreendeu e gostou do que foi entregue, e do nosso gestor de polo da Unibi, da Universidade Corporativa, que é a empresa que sustenta os profissionais do futuro. Perfeito. Todos os meninos que tiverem as notas, meninos e meninas que tiverem as notas que nós queremos, nós vamos empregar esses meninos. Então, olha só que interessante. Muito massa. Esses meninos e meninas, esses estudantes. Olha só que interessante. Eu tenho vaga de liderança técnica, nós temos vaga de gestor de polo, nós temos, inclusive, vaga para sócio, independente da área. A pessoa que está conosco, ela consegue entender como virar sócio dentro da sua própria área. Nossa. Como é que eu faço esse estudante, esse colaborador que está conosco, esse prestador de serviço, como é que eu faço ele evoluir ao ponto de conseguir chegar no ápice? Respeitando a etapa que ele está. Então, como eu falei para você aqui agora, do nosso squad atual, que é 100% processualizado, das franquias, que é 100% processualizado, não poderia ser diferente para esses estudantes que nós queremos dentro do projeto. Perfeito. Então, eu acho que o que resume a Believe é a educação. Basicamente isso. Muito bom, cara. Esse projeto é muito lindo, porque realmente dá para ver o quanto vocês colocam carinho no marketing digital e não é um negócio para ali. Vocês não estão ganhando dinheiro vendendo o curso, a profissionalização. Não. Pelo contrário, vocês até acreditam tanto na profissionalização que vocês estão oferecendo uma oportunidade para as pessoas que saem dali. Perfeito. Muito legal. Independente, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que nós fomos para a cidade A, fizemos lá 1.000 estudantes e, eu vou pagar, o valor é tão baixo que eu vou pagar. Eu sou da cidade, olhei lá, que bacana, a prefeitura está apoiando e tudo mais, eu vou pagar esse valor que eles estão falando. E não dei atenção. Aí dá 2 meses, você vê seu amigo sendo empregado, trabalhando, mudando a vida dele. Aí a gente volta para essa cidade daqui 2, 3 meses, você vai dar o sangue para poder passar para a segunda etapa e fazer isso acontecer. O valor ele é tão baixo, é tão simbólico. Pode-se virar um negócio grandioso, lucrativo? Pode. Mas hoje a minha dor principal está em ter estudantes, meninos e meninas com qualidade dentro dos squads. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente conseguir pelo menos rodar 4, 5, 10 cidades, aí a gente entende se o Profissionais do Futuro é um projeto para ser separado, inclusive, da Believe. Mas nesse momento é 100% foco de educar pessoas que estão fora do ciclo de marketing digital para colocar dentro do ciclo da forma correta. Perfeito. Muito bacana. Muito show mesmo. Tenho certeza que já está dando certo e vai dar ainda mais, cara. Esse projeto é muito legal. E, Marcos, cara, a gente fica muito, dos nossos ouvintes aqui, fica curioso para saber como que os empreendedores começaram. Eles têm uma ideia na cabeça, têm um sonho de começar um negócio, mas não sabem exatamente como começar. E aí eu te pergunto, você falou até que vocês ficaram 2 anos ali rodando, ajustando a operação, tudo redondinho para deixar os processos, sistemas muito bem definidos. Como é que você começou, cara? Você já tinha um dinheiro guardado? Hoje a equipe, você também me falou que já tem mais de 30 pessoas. Sim. Como é que foi do começo, assim, para você montar um negócio, até hoje vocês conquistarem os clientes que tem e tal? É porque são fases, né? Eu comecei a empreender com 19 anos de idade. Perfeito. E, no caso, eu trabalhei na empresa Hyundai, na Brasleme, em São Paulo, e eu consegui juntar um valor razoavelmente bom para a época, quase 30 mil reais. Legal. Então, é diferente de quem começa, né? Então, eu comecei lá em 2008 com 30 mil reais. Já aloquei uma sala grande, contratei vendedores, mas eu vejo hoje que os novos empreendedores, principalmente os jovens, estão muito ansiosos com o lucro, com o resultado. E é uma fase que a gente deveria respeitar para errar e acertar.
Boa. Você tem uma ideia boa? Não tem medo de acertar e errar, entende? Busca, é tão bom também quando você compartilha isso com alguns amigos, a gente fica, puta, não vou compartilhar com ninguém, porque ninguém pode saber da minha ideia. Calma, não é nada ainda, é só uma ideia. Calma. Então eu percebo uma ansiedade tão grande para se colocar o próximo foguete na Lua. Sim, tem muito mesmo. Tem razão. Então, tipo assim, você é jovem, se eu voltasse hoje para os meus 19, 20 anos de idade, eu não ia ter medo de errar. Boa. Não tenha medo de errar. E tenha sempre pessoas à sua volta, pode ser seus pais, amigos, tios mais velhos, que já tenham experiência para sempre que você errar, você possa voltar e poder compartilhar esses erros, para ter pessoas te ajudando. Se você tem condições de ter um mentor, melhor ainda. Porque você vai errar. Então aproveita essa idade, aproveita ser novo para errar. Que aí nesses erros e acertos, você vai fazer um negócio lindo nascer. Antes disso, é só ideia. Perfeito. Super valiosa essa dica, muito bom. É verdade, a gente não sabe, eu acho, o valor que tem em mentorias, né? Sim. Mas, cara, pessoas que possam ajudar na jornada empreendedora, que trazem mais experiência, ainda mais para quem é jovem e sonha em começar o próprio negócio, esse apoio de experiência. Sim. Pô, e a mentoria não é o mentor ser dono do seu negócio. Que também eu já vi muito esse erro. Você contrata um mentor e aí? Vai acontecer? Não vai? O mentor não é o dono do negócio. O dono do negócio é você. Sim. Então, erre. A gente vive num país que critica muito o erro. Demais. Então, nossa, demais. Cara, as pessoas têm medo de errar em qualquer coisa. Porque tem medo do amigo que vai criticar, dos pais, da faculdade. Erra, meu amigo. E eu falo o seguinte, se você tiver alguém te criticando e você sabe que está no caminho certo, é uma oportunidade divina para você tirar da sua volta essas pessoas que estão te criticando. Faz sentido. Então, erra, é isso. Boa. Cara, essa dica que você deu sobre incentivar o erro no começo da jornada empreendedora, ainda mais para quem é jovem, brilhante, cara. Eu acho que isso tem um valor gigante, ainda mais para o brasileiro que tem esse medo muito grande, esse bloqueio, assim, quase aversão ao erro. E, cara, eu vejo as empresas mais bem-sucedidas, startups, empreendedores são bons líderes também, incentivam o erro, né? Porque gera o aprendizado, errar rápido, consertar rápido também, né? Sim. Porque o que faz dar resultado é o acerto. Mas, para acertar você tem que errar, né, cara? Vindo para cá, um dos líderes me ligou no carro. Boa. Ficou num papo de 30 minutos. Que ele estava me pontuando um erro que aconteceu semana passada. E eu falei para ele, não faz, se você precisar me ligar 10 vezes, porque a gente terminando a ligação, ele falou, nossa, você me deu uma clareza que eu não tinha entendido dessa forma. Então eu já vi esse mercado há alguns anos, já empreendi algumas vezes. Então eu preciso incentivar tanto os líderes como os analistas que estão comigo a fazer. Então se eu vou fazer e não tenho a certeza, você vai errar, certo? Sim. Então é importante você levantar a mão e buscar pessoas que têm mais conhecimento que você. Perfeito. Para ter a direção correta. E não é demérito, né? Não, de forma alguma. Exato. Se eu tivesse perguntado mais lá atrás, mas apesar que eu sou uma pessoa tão grata a Deus que até os erros eu agradeço. É isso, cara. Mas se eu tivesse perguntado mais, eu teria evitado tanto problema que eu já passei. Então, perfeito. Você é jovem, percebeu que você tem uma cabeça empreendedora, quer ir para o próximo passo, porque tem gente que não quer, cada um é de um jeito. Sim, exato. Não tenha medo de errar. Se ancore em bons mentores, em pessoas que você sabe que querem seu bem e acelera, meu amigo. Excelente. Muito bom, Marcos. Cara, a gente sempre estamos caminhando aqui para um último bloco do Pode Sonhar Já. O papo passa voando quando é bom, cara. E nós adoramos perguntar para os empreendedores onde eles sonham em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Certo. Então, com a Believe, ou você também mesmo como empreendedor, então, 2, 5, 10 anos. Sim. Believe, 5 anos, nós estamos falando de 20 mil clientes. Nós estamos falando na parte de franquias. Esse franqueado, quando ele atingir uma base de 30 clientes, nós vamos investir nele. Então, eu vou disponibilizar R$15 mil para ele locar e reformar uma sala e vou bancar o custo dele por 6 meses. De luz, de internet, até do papel higiênico do banheiro. Vou bancar o custo dele. Legal. Porque esse empreendedor novo ele tem medo do custo fixo. Então ele já está performando bem. Se a gente percebe que ele tem o dom de ensinar, então a gente simplesmente faz ele virar um escritório. Então eu vou ter 150 franqueados com 4 vendedores dentro de cada escritório. Esse cara sai do home e vira office based. Ele vira um escritório Believe comercial, ele vira um gestor comercial dos meninos e meninas que ele contratou. Então a gente passa a ter 600 pessoas produzindo venda e relacionamento de marketing digital no Brasil, dividido em 30 regiões, que ampliam as 5.568 cidades que tem no Brasil hoje. Perfeito.
Isso vai nos gerar, em 5 anos, nesse desenho aqui, tá? Com um desenho somente o cara produzindo, somente o franqueado ou a franqueada produzindo, a gente chegaria no segundo, terceiro ano a 7 mil clientes, mais ou menos, e eu preciso fazer com que esses caras virem office. Eu conseguindo fazer com que 60% da base vire office, em 5 anos a gente atinge 20 mil clientes. Animal. Então eu passo a ter 20 mil clientes ativos, com 20 polos, 1.000 clientes por polo, 600 pessoas no Brasil produzindo vendas, se relacionando, e de 2.500 a 3.000 pessoas, analistas, meninos e meninas aqui, operando para entregar o melhor para o PME na ponta. Muito show. Esse cara, é o projeto de 5 anos. Muito legal, cara. Muito show. Eu acho que você foi o convidado que respondeu essa pergunta de maneira mais objetiva e clara. De verdade, mas parece que vocês têm isso bem delimitado. E até te pergunto como que vocês chegaram nesse raciocínio, nesse plano tão bem definido, cara. Rápido assim? Errando e acertando. Errando e acertando. Vocês já tinham... Então, não é só desses últimos 2 anos. Não. Esses últimos 2 anos foram para organizar o que eu já venho vivendo nos últimos 10, 12. Perfeito. Então, por ter errado e acertado muito, eu entendi que a dor continua mais latente e ninguém está conseguindo fazer uma escala correta. Sim. Então, são 2 anos se organizando. Pô, meu plano estava bem feito? Tava. Quem é o principal modelador do Brasil? Se chama Fernando Câmpora, da Xerto Consultoria. É quem modela a maioria das franquias do Brasil. Franquias. Pô, mas o Câmpora, a Xerto não é um valor mais elevado, mas é a melhor. Então vamos contratar? Vamos. Então Fernando Câmpora está com a gente modelando. Quem é a principal consultoria do país hoje para processos e procedimentos? É a 4MM, que fez Algar, fez várias empresas grandes. Animal. Então legal, o desenho está bem feito? Tá. Mas vamos queimar mais um pouquinho de dinheiro aqui. Não é investir, né? E vamos contratar os caras também. Temos dúvidas ainda. Eu falo que a gente está até cuidadoso. Quem pode mais validar isso? O pessoal da FGV. Pô, eu sou um fanzaço da FGV. Tudo que eles fazem bem feitos. Sim. Participamos nos últimos 4 meses da aceleração da FGV para realmente olhar todos os detalhes da modelagem e dos processos do negócio. Perfeito. Então já era um negócio bem feito, mas com todos os ajustes que principalmente essas consultorias, a FGV nos ajudou, a gente está pronto agora para poder, novamente, errar e acertar, mas com um desenho muito mais claro. Esse plano, esse assim, roadmap, assim, muito bem definido para os próximos anos, isso dá eu acho que até para o time, em questão de cultura, um engajamento muito maior em prol de alcançar os objetivos. Sabendo para onde vai. E, cara, uma pergunta que eu fiquei curioso para saber também, Marcos, você falou sobre os custos fixos do empreendedor, sobre assumir essa parte dele ir para o escritório. Sim. Qual você acha que é a importância disso? A pandemia trouxe um modelo muito de home office, as pessoas apostam muito no híbrido, as empresas. Cara, você está falando que incentiva ali, quando tiver no estágio, no momento desse empreendedor correto, levar ele para um escritório. Você acredita que esse é um modelo bom, que não tem como fugir disso? Eu acredito no híbrido. Eu acho que só físico não tende a funcionar mais. Tá. Mas só em casa também a tendência é procrastinar. Porque você é necessário você estar com outras pessoas, é necessário você estar compartilhando. Perfeito. E querendo ou não, a câmera ali, o Meet, ele tira essa humanização, né? Tira. Então, pelo menos 2 vezes por semana eu recomendo a gente estar em escritório com outras pessoas compartilhando ideias. Aí você sabe, por quê? 2 vezes por semana, você tem exatamente o que você precisa fazer, você tirou as dúvidas, você compartilhou ideias, aí você volta para casa para executar. Perfeito. Então tem algum salário, tem alguns serviços que são só sobre execução. 2 vezes no escritório, tá ótimo. Você entende a rota, volta para casa e foca em execução. Semana seguinte é a mesma coisa. Perfeito. Então, só no escritório também acho que se tornou maçante para algumas áreas. Tá. Outras são necessárias, né? Sim. Então, banco não funcionou tão bem em casa. A gente imagina um banco com um gerente sentado lá, atendendo, tudo bonitinho. Tende a migrar, mas tem alguns setores que ainda estão com algumas dificuldades. Perfeito. No nosso caso, o híbrido tende a funcionar muito bem. Bacana. Até para o franqueado. Bacana. Mas é legal ele ter uma sede, é legal o vendedor dele saber
para onde ir, Isso é legal. para onde se reportar. Isso é Show. importante. Muito bacana, vocês valorizam isso também. Legal, Sim. Marcos. Boa. Cara, queria te agradecer imensamente. Foi já? Foi, pá. O tempo é super curto. 5 minutos só? Cara, deu 50 minutos, sério. Acredite Caramba, se passou quiser. muito rápido. Passa voando. muito rápido. Pô, e eu adorei conhecer a trajetória da Believe. Eu aprendi demais, de verdade. Legal. Eu tenho certeza que todo mundo também, cara. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês Boa. aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Muito Boa. obrigado. Boa, e fica o convite também, né, Marcos? Vai estar tudo aí na descrição do nosso episódio para quem Isso. quiser conhecer também a Believe. Visita no Instagram Believe Group, Boa. TikTok, YouTube a gente começa a bombar agora também. Olha Perfeito. com calma, entende um pouquinho a gente. A gente está à disposição para caso você queira uma franquia Believe, queira ser cliente ou é um estudante que queira entrar nesse mercado. Acho que a gente está pronto para te receber. Perfeito. Boa. Então, para você que assistiu até aqui, turma, meu muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.